Nessa videoaula eu vou ensinar como resolve a questão 184 do capítulo 3 do livro Fundamentos da Termodinâmica, edição 8. A questão diz o seguinte: o ar está em um tanque rígido de volume 0,75 metros cúbicos a 100 kPa e 300 kelvins. O tanque é aquecido até 400 kelvins, estado 2. Agora, de um lado do tanque, haja um pistão que permite a expansão lenta do ar a temperatura constante, até o volume de 1,5 metros cúbicos, estado 3. Determine a pressão nos estados 2 e 3 e o trabalho total e calor total trocado. Então, a questão diz o seguinte, que no estado 1, eu tenho o volume a 0,75 metros cúbicos, a uma pressão de 100 kPa, uma temperatura de 300 kelvins. No estado 2, eu tenho 0,75 metros cúbicos, porque é um tanque rígido, então o volume permanece o mesmo, a uma temperatura de 400 kPa, a uma temperatura de 400 kelvins. Ele quer que determine a pressão desse estado. E no estado 3, eu tenho um volume de 1,5 metros cúbicos, pela ação do pistão. Ele quer que eu determine a pressão no estado 3, o trabalho realizado no processo e o calor transferido no processo. A gente tem as seguintes analogias. Como é um sistema fechado, não tem fluxo de ar entrando e nem saindo. Então, a massa 1 é igual a massa 2, que é igual a massa 3, que é igual a massa. A massa é a mesma nos três estados do sistema. Do estado 1 para o estado 2, a gente tem que é um tanque rígido que recebe calor. Então, a pressão lá dentro varia, porque o volume é constante. Então, não há realização de trabalho. O trabalho do estado 1 para o estado 2 é zero. Do estado 2 para o estado 3, a gente tem um pistão funcionando. Então, quer dizer que o volume vai variar. A pressão e temperatura são constantes nessa transição do estado 2 para o estado 3. Então, quer dizer que há realização de trabalho. Então, vamos ver o que podemos tirar do estado 1. Utilizando a fórmula de PV igual a MRT, a gente tem o valor de pressão 1, o valor do volume 1, o valor do R, que é a constante dos gases, e da temperatura. Disso a gente consegue achar a massa de ar que está. Então, isolando o M, a gente tem que 100 kPa vezes 0,75 metros cúbicos dividido por 0,287 vezes 300 dá uma massa de 0,871 kg. Durante a transição de estado 1 para o estado 2, a gente chegou à conclusão de que o volume é constante e o trabalho realizado é zero. Já no estado 2, a gente consegue calcular a pressão 2 utilizando a fórmula de PV sobre T igual a PV sobre T. Como o volume é constante, a gente corta ele e deixa P sobre T igual a P sobre T. A gente tem o valor da temperatura no estado 2, o valor da pressão no estado 1 e o valor da temperatura no estado 1. Colocamos lá, isolamos P2. Então, 100 vezes 400 dividido por 300, a pressão no estado 2 é de 133,3 kPa. Durante a transição de estado 2 para estado 3, a gente tem que a temperatura é constante, então a energia também vai ser constante. Constante não, a energia do estado 2 é igual ao do estado 3, a energia específica. E então, no estado 3, a gente também consegue calcular, achar a pressão 3, através da mesma fórmula, só que nessa é diferente, que a temperatura é constante, então ela não aparece na fórmula. A gente tem o volume 3, a pressão 2 e o volume 2, já permite calcular qual é a pressão no estado 3. 133,3 vezes 0,75 dividido por 1,5.
temos que a pressão no estado 3 é 66,67 kPa. Já é possível calcular o trabalho da transição de 2 para 3. A integral da pressão dV dá o seguinte, que o trabalho é igual a pressão 2 vezes o volume 2 vezes ln de V3 da volume 3 sobre o volume no estado 2. Temos todos, só substituir na fórmula, 133,3 vezes 0,75 vezes ln de 1,5 dividido por 0,75. O trabalho realizado é 69,3. Para calcular o trabalho total no sistema, a gente precisa do trabalho de 1 para 2 e o trabalho de 2 para 3. O trabalho total, como o trabalho de 1 para 2 não teve variação de volume, é 0. E o trabalho de 2 para 3 a gente acabou de calcular, dá 69,3. Então, o trabalho realizado no sistema inteiro, do estado 1 para o estado 3, é 69,3 kJ. Para calcular o calor, a gente utiliza a seguinte fórmula. O calor do 1 para 3 é a massa de ar no sistema, vezes a variação de energia do estado 3 e estado 1, mais o trabalho realizado. Essa parte da equação ela pode ser substituída pela massa multiplicado pelo calor específico do ar, que a gente encontra na tabela A.5, que equivale a 0,717 kJ por kg Kelvin. Portanto, o calor do estado 1 para o estado 3 é a massa de 0,871 multiplicado pelo 0,717 vezes a temperatura 3 menos a temperatura do estado 1 mais o trabalho realizado. Encontramos que o calor é de 131,8 kJ.